Romanos capítulo 6. Não quero ser repetitivo e nem tampouco me apropriar de conhecimento alheio, mas ontem o reverendo Roberto Brasileiro, presidente da nossa igreja, a Igreja Nacional, Igreja Presbiteriana do Brasil, pregou no culto da Reforma, de ação de graças pela Reforma do século XVI, e o reverendo Roberto fez uma citação que tem tudo a ver com a mensagem de hoje, tem tudo a ver com o tema do nosso culto de hoje, que é o pecado, né? E o Roberto Brasileiro, ele lembrou que o foco principal da reforma do século XVI, de Martim Lutero principalmente, foram as questões relacionadas ao pecado, né? Então, vários aspectos focados nesse tema, o pecado, mexeram com Lutero naquele momento. A principal questão pessoal de Lutero era a respeito das indulgências, a respeito das suas dúvidas, que ele também tinha sobre a redenção, né? A culpa que Lutero trazia sobre si era imensa, até que ele descobriu Romanos, na epístola de Paulo aos Romanos, o que vem a ser a graça de Deus. E dentro dessa leitura nova que Lutero passa a fazer, ele que era um monge, ele então começa a desenvolver o seu trabalho, o seu ministério, focado nessa questão tão importante que ele descobriu, e aí ele vai encontrar na igreja daquela época, a Igreja Universal daquela época, eu estou traduzindo a palavra católica, né? Porque o cristianismo continua católico, né? Para todas as denominações cristãs, porque católico significa tão somente universal. Então Lutero, ele percebe que a igreja cristã da sua época, ela está imersa em vários equívocos, em vários erros, alguns premeditados que poderiam e deveriam ser tratados, mas outros por orientação errada e desenvolvimento de discernimento errado. E Lutero, então, ele compra algumas brigas diretamente com a igreja daquela época, a sua igreja, que ele tanto amou, nunca deixou de amar a igreja de Cristo, e Martim Lutero, então, ele vai trabalhar e uma das suas teses era o problema da indulgência, né? Que se pagava pelo pecado cometido, até pelo pecado de quem já havia morrido, ou pelos pecados futuros. Então, logo uma moeda caísse no gasofilácio, uma alma saltaria lá no purgatório, tendo a libertação do pecado. Então, a salvação não se compra por preço algum, exceto pelo perdão de Deus em Cristo Jesus. Então, as questões centrais que moveram os reformadores, João Calvino, que na época de Lutero, ele tinha aí cerca de 8, 9 anos de idade. Calvino não foi um reformador nos mesmos dias de Lutero, nem na mesma região, embora estivessem ambos na Europa. Calvino, anos depois, ele vai desenvolver a sua mensagem dentro do contexto da Reforma. Nós que somos herdeiros da Reforma do século XVI, sobretudo herdeiros das doutrinas calvinistas, né? Então, Calvino desenvolve as questões mostrando a total depravação, mas a graça irresistível de Deus em Cristo Jesus. Então, os ideais da Reforma naquela época ecoam em nossos dias e nós precisamos manter esta mensagem sempre viva, sempre atualizada. E falar sobre o pecado não é apontar o dedo para essa ou para aquela pessoa, mas é mostrar que todos os seres humanos pecaram, todos os seres humanos estão destituídos da glória de Deus, mas os seres humanos alcançados pela graça de Deus podem receber, como muitos têm recebido, a redenção em Cristo Jesus, né? Mensagem
de vida nova, mensagem atual, importantíssima para a nossa época, que precisamos manter viva e sempre atualizada. E eu quero falar sobre o pecado hoje, na perspectiva da libertação do pecado pela graça de Deus. Romanos capítulo 6, os 14 primeiros versículos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós nessa novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Meus queridos, embora não pareça, mas é curioso fazer uma pergunta. Onde está o pecado? Para algumas outras formas de fazer a mesma pergunta, eu faço-a de outra maneira, pelo menos. Mais uma outra maneira, pelo menos. Onde situa o pecado? Onde está o pecado? Onde situa o pecado? Gostamos de evitar ver o nosso próprio erro, gostamos de evitar ver o nosso próprio pecado, a nossa própria falha. Todos nós cometemos atos pecaminosos. E muitas vezes nós nos justificamos com argumentações bem pessoais, bem morais, dentro da nossa moralidade já endereçada a justificar ou a dar explicação para aquilo que nós fizemos de pecado. Por exemplo, nós dizemos que não sabíamos. Outras vezes nós dizemos, olha, aconteceu inesperadamente. Às vezes até citamos a própria referência bíblica. Mas a carne é fraca. E se pudéssemos, todos nós carregaríamos um slogan em nossas roupas, ou em nosso próprio corpo, ou no medalhão, um slogan de santidade, de perfeitos. Carregaríamos uma marca que pudesse
nos identificar na sociedade em que vivemos como pessoas só do bem. E, de certa forma, nós já fazemos isto. Quando nós nos cumprimentamos, como vai? Tudo bem? Lá dentro, na nossa alma, no nosso discernimento, é bem possível que nós, naquele momento, em frações de segundos, nós ouçamos barulhos em nossa alma, em nosso coração, nos lembrando de que estamos maus. Não está tudo bem. Provavelmente nós assistamos um filme rapidamente, uma curta-metragem, nos recordando daquilo que fizemos, ou daquilo que sentimos e daquilo que passamos. Na verdade, nós tendo a consciência de que algo está errado, nós, com um sorriso bonito, falamos tudo bem. Está tudo bem. E o que eu quero dizer é que muitas vezes não está nada bem. Não está nada bem. Ocultamos a nossa realidade, os nossos sentimentos, as nossas culpas, e se alguém ousar avançar na pergunta, como irmão usualmente faz para outro irmão na fé, está tudo bem, como está a sua vida espiritual, irmão? Então essa pergunta desnorteia completamente. Mas nós continuamos sustentando. Está tudo bem. E aí a gente passa a torcer para que a conversa pare por ali. E se a pergunta então for, ou as perguntas forem um pouco mais investigativas, como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de comunhão com Deus? Como está a sua leitura bíblica? Como está a sua consagração? Como está a sua intimidade com Deus? Como está a sua alegria de servo de Deus? Como está a sua realização como aquele que adora a Deus? Como aquele que santifica o nome de Deus? É bem provável que em algumas dessas perguntas nós até sintamos quebrantados. E estas perguntas nos façam pensar um pouco mais a respeito da nossa realidade. Meus irmãos, o pecado, ele é desse jeito, ele nos esbofeteia mesmo. O pecado, ele faz esse mal para nós. O pecado, ele nos assedia, ele nos envolve. O pecado é a nossa grande luta espiritual, desde que fomos chamados por Deus para sermos seus servos e para uma nova vida. O pecado é a nossa grande luta diária. Por isso a pergunta, onde está o pecado? É a mesma pergunta que Deus fez para Caim. Lá no livro de Gênesis, no início da história da humanidade, Caim matou Abel e fugiu. Deus o encontra e pergunta: onde está teu irmão? E essa situação que eu descrevi com estas perguntas foi exatamente a situação, foram as situações que envolveram Caim naquele momento. E ele então, de uma forma, como o livro de Gênesis registra, de uma forma contrariada, ele vai brigar com Deus. Por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Deus não perguntou isso para ele, Deus perguntou: onde está teu irmão? Irmão que ele tinha acabado de matar, de assassinar, por conta da inveja, por conta da sua atitude de crueldade, por conta da revolta que ele sentia no seu coração. Onde está teu irmão?
Então, nesse momento, Deus responde e diz para Caim: olha, o pecado está sempre diante de ti, Caim. Cumpre a ti dominar-te. Cumpre a ti dominar-te. O pecado sempre estará, ou sempre está diante de ti. Então veja que esta pergunta, onde está o pecado, é uma pergunta que nos atinge em diversos ângulos. E então eu quero responder para os irmãos esta pergunta dizendo que o pecado, ele está centralizado na nossa vida quando nós queremos que o mundo e as coisas que estão no mundo e as coisas da nossa carnalidade, em nossas vontades próprias, estão dentro dos nossos pensamentos, dentro dos nossos sentimentos e dentro das nossas ações. Quando nós praticamos o ato pecaminoso ou praticamos o pecado, esperando que o mundo, esperando que a carne, esperando que as coisas que existem no mundo possam nos trazer alguma paz, nos trazer alguma segurança, nos livrar daquilo que nos incomoda, suprir algum tipo de necessidade pessoal, esperançosos que a prática desse pecado possa nos trazer alguma felicidade. E eu faço essa pergunta à congregação nesta noite: onde está o pecado? Para juntos seguirmos aquilo que o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos, não só no capítulo 6, na verdade, praticamente em todos os capítulos da Epístola, e nós lemos hoje capítulo 6 e capítulo 8 e capítulo 11, desde o culto da manhã, quando abordei os textos, alguns relacionados ao pecado, e agora no capítulo 6 o apóstolo Paulo vem nos lembrar a respeito de aspectos tão importantes para nos posicionarmos como crentes em Cristo Jesus, falando que nós estamos livres do pecado, ou podemos viver livres do pecado, não sendo mais escravos do pecado, uma vez que nós nos encontremos debaixo ou amparados pela graça de Deus. No texto, o apóstolo Paulo, ele levanta uma pergunta que caracteriza toda a sua argumentação e ensino em torno do capítulo 6, nessa temática da libertação do pecado pela graça de Deus. E a pergunta que o apóstolo Paulo faz é simples e se encontra aqui no texto: permaneceremos no pecado para que seja a graça em maior proporção nas nossas vidas? Prestem atenção, irmãos, nesta pergunta. Permaneceremos no pecado para que seja a graça maior sobre nós? É importante destacar o verbo permanecer. E aqui Paulo coloca na terceira pessoa do plural: nós permaneceremos. A força desse verbo, ela é muito importante, pois Paulo parte do princípio de que o aumento do pecado é compensado pelo aumento da graça de Deus. Certamente a nossa situação, nossa condição pecaminosa não comporta esta conta, essa matemática que Paulo utiliza, esse raciocínio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo quer nos mostrar: quanto maior pecado, também maior será a graça de Deus. Então, aquele que mais peca, mais precisa da graça de Deus. Contudo, ele aborda aqui no capítulo 6, permaneceremos nessa condição? Foi para isso que Deus nos chamou? Foi para isso que fomos salvos? Você quer entender melhor isso? Abra o capítulo anterior, capítulo 5, versículo 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou para que aparecesse, para que revelasse, para que contasse, levantasse, mostrasse a ofensa.
Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Note que aí termina o capítulo 5 e então começa o capítulo 6. Diante destas questões postas nos versículos 20 e 21, já o apóstolo Paulo começa um novo argumento no capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? Veja a explicação que capítulo 6 nos traz. Daí a grande pergunta: permaneceremos no pecado? Meus irmãos, a lei, ela foi dada por Deus para tratar com o seu povo, a fim de que o pecado fosse quantificado, isso é, identificado e contado. Por exemplo, quando o mandamento bíblico diz, não matarás, a partir daí, a morte provocada, ou quando alguém for assassinado, a proibição identifica o assassinato e o assassino. Daí a conclusão de que ele cometeu o crime. Não matarás. A lei revela, a lei manifesta, a lei expõe aquilo que nós, como Caim, tentou ocultar. Por acaso sou eu tutor do meu irmão? Mas não é somente um mandamento, não matarás, nós temos mais 9 mandamentos. E toda a palavra de Deus, ela é como mandamento sobre nós para fazer com que nós tenhamos o nosso orgulho próprio, a nossa couraça, a nossa resistência externa à vontade, ao plano de Deus, atingidos, de tal maneira que nós sejamos quebrados, que essa resistência seja quebrada. E é o que o apóstolo Paulo está fazendo no capítulo 6. Ele quer quebrar a nossa resistência a não admitirmos que somos pecadores, a continuarmos ocultando o nosso pecado, a continuarmos acreditando que nós somos autossuficientes, a continuarmos com a ilusão de que nós não precisamos confessar diante de Deus e de que nós não precisamos de conversão. A natureza humana, ela se apropriou de cometer atos pecaminosos, de transgredir as regras morais e espirituais padronizadas na palavra de Deus. Erros práticos se avolumam em nosso íntimo, em nosso pensamento, em nossos sentimentos, em nossas atitudes ocultas. Mas a lei está diante de nós, acusando os pecadores. Quando ela diz, não matarás. Quando ela diz, não adulterarás. Quando ela diz, não dirás falso testemunho. Quando ela diz para não usarmos o nome de Deus em vão, adorando outros que não sejam o nome de Deus. E assim os 10 mandamentos surgem diante de nós, para apontar o dedo e dizer para nós que nós diante de Deus não somos perfeitos e nunca conseguiremos ser. Para o apóstolo Paulo, essa situação aparente, aliás, essa situação aparentemente irremediável, que é o aumento do pecado oculto guardado dentro de nós, superaumentou e tem aumentado. Contudo, nós precisamos entender que Deus está oferecendo para nós a libertação através da graça, nos concedendo tão grande salvação desta situação que nós não conseguimos suportar por muito tempo. A salvação realizada por meio de Jesus Cristo. O pecado pode nos adoecer fisicamente. O pecado pode nos adoecer emocionalmente. O pecado pode nos adoecer intelectualmente.
pecado pode destruir a nossa vida. Por isso, por conta dessa salvação oferecida por Deus através de Cristo Jesus, Paulo insiste na pergunta: vamos continuar multiplicando os nossos atos pecaminosos? Principalmente nos justificando com as nossas explicações? E ele responde aqui no mesmo capítulo 6, no versículo 2, olha, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante do que a quantidade de pecado? De modo nenhum. Como conseguiremos viver, ou como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? E daí até o versículo 11, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar com a palavra morte, mostrando as suas diversas aplicações. No fundo, o apóstolo Paulo quer nos mostrar: a vida não dura muito, e não há paz, não há alegria, não há realização, não há continuidade do sentido da vida, se nós não nos quebrantarmos, ou, na palavra de Paulo, não morrermos para Cristo. Esse morrer para Cristo é a rendição. Eu me rendo, eu sou pecador. Uma das principais mensagens de João Batista, e depois, uma das principais mensagens de Jesus Cristo é: arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Esse arrependimento é a morte. Eu me lembro de um irmão recém-convertido. Esse irmão, ele teve muitas lutas espirituais, mas foi um irmão muito sincero em trabalhar as suas questões pecaminosas. Abriu o seu coração. E esse irmão, nos contínuos momentos de aconselhamento bíblico espiritual, ele sempre relutava, sempre resistia, mas ele sempre também abria o seu coração e lamentava por conta do miserável ser que ele acabava se sentindo como um miserável ser, por ele não conseguir bons resultados nas suas boas obras. E nós trabalhando essa questão continuamente, um dia eu fiz uma pergunta para ele, eu entendi que era o momento certo. Eu falei: irmão, Jesus já venceu sobre a sua vida? Você seria capaz de dizer que Jesus é o vencedor? Isso me fez citar também aquele encontro de Jacó com o anjo, quando eles lutam, e Jacó resistindo o anjo do Senhor naquele momento no vale de Jaboque, como que querendo a bênção de Deus, mas não se rendendo a esse Deus que abençoa. E eu continuei: irmão, você já foi vencido por Jesus? E ele não entendeu direito, ou quis dizer que não estava entendendo a pergunta. Eu falei: então você vai embora hoje com esta pergunta: eu já fui rendido, eu já fui vencido, Jesus já venceu, ou eu ainda não permiti que Jesus vencesse sobre mim? E no nosso próximo encontro, então, eu expliquei para ele, depois dele pensar um pouco sobre essa questão: Jesus vence sobre nós quando nós nos rendemos como pecadores a Ele. Na palavra do Bartimeu, cego, no caminho onde Jesus passava: tem misericórdia de mim. E daí a resposta de Jesus: teus pecados foram perdoados. Há um hino que nós cantamos na igreja que diz assim: Jesus, Senhor, me rendo a Ti, eu venho como estou, aceita um pecador, eu venho como estou. Esse hino deve ser cantado por nós como uma referência da nossa conversão. Ainda que não tenha ele participado
no dia da nossa entrega a Jesus como nosso Salvador. Mas esse hino deve ser cantado por nós como uma posição de militar, em reverência, em continência, diante de Deus. Eu venho como estou, porque Jesus morreu por mim na cruz. Aceita um pecador, eu venho como estou. Como um coração quebrantado, rendido ao Senhor. Por isso o apóstolo Paulo diz: não aceitemos de modo algum permanecermos no pecado, uma vez que nós sabemos que a graça de Deus é maior que o nosso pecado. Não devemos permanecer no pecado de modo algum. E nós devemos nos lembrar que o conceito de conversão a Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo utiliza aqui na citação, aliás, ao escrever Romanos, implica numa radical transformação de vida quando o pecador se rende a Deus arrependido. E Paulo toca nessas questões em outros textos da Bíblia. E eu convido você a verificar lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, tornou-se ou é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que agora, o novo, depois de Jesus Cristo, as coisas se fizeram novas. Isso é mudança radical. Isso é mudança de vida. Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha a renovação da vossa mente, para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A partir de quando? A partir da conversão. Para experimentar a nova vida, as coisas novas, e as coisas velhas ficarem no arrependimento, no quebrantamento, na mudança, na conversão de vida. E aí Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Que velho homem é esse? O homem do pecado, o homem segundo Adão, para que o corpo do pecado venha a ser o quê? Destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, mas sejamos uma nova criatura, feitos à imagem de Cristo Jesus. Daí o surgimento de uma nova identidade, que é a nova identidade do crente em Cristo Jesus. Agora nós passamos a carregar, junto com o nosso nome, o nome de Jesus, o nosso Salvador. Eliezer Ferreira de Jesus, porque Jesus agora faz parte da vida. Você com o seu nome, tendo ali o nome de Jesus, por isso você é chamado de crente, você é chamado de cristão. Os crentes devem rejeitar a ideia de que a permissão para pecar domine novamente a sua vida. Pelo que Paulo diz, em vez de permanecermos no pecado, pelo contrário, o crente deve confiar, melhor dizendo, a sua vida inteira a Deus. Versículos 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais a cada um os seus membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, na certeza de que por estarmos debaixo da graça divina, o pecado não seja mais o controlador da nossa vida. E seja o controlador da nossa vida a santificação. O Espírito Santo, a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo.
Por isso eu quero deixar aqui uma mensagem, quero deixar aqui para a igreja nesta noite esta reflexão, uma importante lição a ser aplicada na nossa vida. O que a experiência do pecado pode nos ensinar, já que somos todos pecadores, já que, uma vez convertidos a Jesus Cristo, temos sido chamados para a santidade de vida, ou para a santificação, ou para a nova vida. O que a experiência do pecado nos ensina? A primeira aplicação é: o crente, frente ao mundo, frente à carne, frente à tentação, a paz interior está em Cristo e nas obras de Cristo. A nossa paz não está na nossa imperfeição e nem tampouco na nossa justificação quando cometemos o pecado. Porque perfeição nós não possuímos. E por mais que venhamos a explicar as nossas intenções, e nós até podemos fazer isso perante a justiça dos homens, mas diante da justiça divina, não. Por mais que nós venhamos a nos justificar, a paz verdadeira, ela só existe na pessoa de Cristo e nas obras de Cristo. Sem Cristo não tem salvação. Sem Cristo não tem libertação. Nós precisamos da morte de Cristo na cruz. Nós precisamos da graça oferecida por Jesus quando Ele morreu em nosso lugar, porque era para nós morrermos lá, não Ele. E como inocente, mas levando sobre si a nossa culpa, nos dizeres do profeta Isaías, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelo seu sofrimento, nós fomos curados, nós fomos sarados, nós fomos tratados. Lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A paz que nós tanto necessitamos e que muitas vezes procuramos com as nossas vãs justificativas, a paz que preenche o nosso ser e o nosso coração, a paz que nos dá serenidade, a paz que nos dá vida, a paz que nos enche de alegria, só é possível em Cristo Jesus e nas obras de Cristo em nosso favor. Lutero descobriu isto. Por isso ele passou a ter paz. Nós precisamos descobrir isto. Eu tenho continuamente falado sobre o problema de querer viver o evangelho das boas obras. Só. E aí nós reescrevemos os textos da Bíblia para justificar e para tentar nos dar um pouco de tranquilidade. Até criamos uma frasezinha muito comum nos púlpitos das nossas igrejas, de que você precisa aceitar Jesus. Eu aceitei Jesus. Eu tenho ouvido e visto tanta gente aceitar Jesus como desaceitar, se é que existe essa palavra, né? Desaceitar Jesus depois. Você já ouviu falar de alguém que se converteu e depois desconverteu-se? Pois é o típico exemplo que caracteriza aquele que se justifica diante de Deus. Ele aceitou Jesus, depois ele rejeita Jesus. Na verdade, irmãos, quem aceita quem é Jesus que nos aceita. É Ele que nos aceita como pecadores. Foi Ele que aceitou morrer na cruz por mim e por você. Por isso não existe maior amigo do que aquele que dá a sua vida pelo próximo. E Jesus deu sua vida por nós. E Ele nos representa diante de Deus. A Bíblia fala que nós temos um advogado junto ao Pai,
Cristo Jesus que nos defende. Quem nos aceita é Jesus. E ao nos aceitar, Ele nos aceita como somos e como estamos. Mas o propósito dele ao nos aceitar é fazer uma grande revolução, uma grande transformação, uma grande mudança em nossa vida. E o apóstolo Paulo está nos mostrando isto. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem paz. Sem Jesus não tem vida. Sem Jesus não tem alegria. Sem Jesus não tem tranquilidade. Sem Jesus não tem esperança. Sem Jesus não tem graça alguma. Não seja, portanto, o pecado tentativa de tapar o céu com a peneira. É interessante pegarmos o raciocínio do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele não diz que o pecado ele é todo ruim. É interessante isto. O pecado ele tem benefícios. Você já parou para pensar nos benefícios reais do pecado? Eu vou te ajudar a pensar um pouco nisso. O pecado tem seus benefícios. Quem adultera tem prazer com a sua cobiça, com o sexo com a outra pessoa. Quem mente para se dar bem, colhe os benefícios da mentira, não é? Quem engana para conseguir sucesso, ou quem puxa o tapete do outro para tomar o seu lugar, ele tem os benefícios, não tem? A pergunta de Paulo é: vale a pena? Vale a pena adulterar, deixar sua esposa, deixar o seu marido e ter prazer sexual com outra? Ou com outro? Vale a pena? Vale realmente a pena? Vale realmente a pena mentir para se dar bem? Puxar o tapete do outro? Vale a pena? Pois é, esse ganho do pecado, ele não vale nada, até porque nós vamos sofrer com a nossa consciência. Quem já teve a experiência do adultério ou da traição, da confiança com a busca de outra fonte de prazer sexual que não o marido ou que não a esposa, e ainda continuou convivendo na família, sabe o tormento que é guardar esse segredo, não sabe? Quem mentiu para se dar bem e anda guardando e carregando aquela mentira no seu íntimo, sabendo que ele destruiu o outro, que ele feriu o outro, que ele machucou o outro, que ele adoeceu o outro. Aquele que puxou o tapete, destruiu e tomou o lugar do outro e conseguiu passar por ele. E tantas outras formas de pecado. Todos nós sabemos o que significa guardar esses segredos e carregarmos conosco esses pesos de consciência, essas culpas. Daí o apóstolo Paulo mostra, não vale a pena. Os benefícios do pecado são carnais, terrenos e incapazes de dar paz e de dar satisfação plena. Jesus nos dá paz, Jesus nos dá satisfação plena. Por isso que a graça de Deus é poderosa. O perdão, a purificação e a pedagogia do perdão e da purificação nos ensina e nos capacita a sermos novas criaturas. Por isso que Paulo diz, quem matava não mata mais, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem traía não trai mais. Porque a nova vida em Cristo, essa traz paz.
Por isso Jesus diz: vinde a mim todos vocês, ou todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai vocês, tomai nós, Jesus dizendo para mim e para você, e tomai vocês o meu fardo, e aprendei de mim que o meu fardo é leve e suave. É simples. Os benefícios do pecado não satisfazem. Pelo contrário, nos escraviza. Mas o perdão de Jesus e a graça de Jesus nos liberta. E não só nos liberta, como nos dá plena paz e tranquilidade no coração. É isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. A experiência do pecado devia nos ensinar isto. E nós devíamos nos entregar a esta nova vida em Cristo. Por isso a importante pergunta: permaneceremos nós no pecado só porque a graça é maior que o pecado? A pergunta do apóstolo Paulo, ela não é uma pergunta simples, não. Ela é complexa. E nessa pergunta encontra exatamente, nós nos encontramos na encruzilhada da nossa conversão. Não devemos permanecer no pecado, ainda que a graça seja maior. Devemos nos entregar à santificação, à nova vida em Cristo. Diante das promessas e atrações do pecado, a segurança do crente encontra-se em Deus, encontra-se na sua palavra, que ensina, que transforma, encontra-se na nova vida em Cristo Jesus. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 18. Primeira epístola de Paulo a Timóteo 6, versículo 18, diz assim: Paulo está falando aqui acerca de uma consideração importante, que começa no versículo 17, falando sobre os ricos, abastados, aqueles e aqui não é exatamente a riqueza, a quantidade ou a quantia de recurso, de dinheiro, mas o que essa riqueza faz e torna a pessoa. Paulo diz: esses que pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras, sejam generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida eterna, ou da eterna vida em Cristo Jesus. Sejamos ricos na santificação, ricos na consagração, ricos na nova vida em Cristo Jesus. E eu concluo esta mensagem dizendo que o crente, ele encontra a sua felicidade, sim, e ele encontra a sua felicidade no Senhor Jesus. Em nenhum outro nome, nenhum outro lugar, em nenhuma outra possibilidade. Ele encontra a sua felicidade, sim, em Jesus, porque Jesus nos liberta dos nossos pecados. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, Lucas 12, 15, diz assim o Senhor Jesus: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Aqui entra agora o que importa, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. A vida de um homem consiste na graça de Deus que recebe, no benefício que Jesus Cristo nos oferece. Irmãos, o pecado é tratado pelo apóstolo Paulo como algo que traz recompensas, conforme eu já disse. Mas, que recompensa é essa diante das recompensas da graça de Deus? As recompensas do pecado não são nada. A recompensa da graça, ou as recompensas da graça de Deus em Cristo Jesus, é tudo que nós precisamos. Portanto, não, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos?
Como viveremos nós em pecado? Nós que fomos convertidos a Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e pela sua palavra. Eu quero contar uma experiência da minha vida de adolescente convertido. Minha pública profissão de fé foi em 10 de agosto de 1979, na Igreja Presbiteriana de Jacareí. Era adolescente, entrando na idade da mocidade. E naquele momento da minha pública profissão de fé, terminado o culto da cerimônia da minha pública profissão de fé, foi o oficiante, o reverendo Oswaldo Dias de Lacerda, aos funcionários mais antigos do Mackenzie, deve se lembrar dele, ele foi professor no Mackenzie durante muitos anos. Reverendo Lacerda, terminada a cerimônia, me parabenizou, todo mundo me abraçou, eu convidei amigos para irem ao culto da minha pública profissão de fé. Eu já era batizado na infância, porque nasci num lar presbiteriano, evangélico. Meus pais me criaram debaixo do ensino bíblico, no pacto da aliança com Deus. Mas naquele domingo que terminou o culto da minha pública profissão de fé, eu menti para os meus pais. Mesmo sendo adolescente, eu trabalhava fora e às vezes eu tinha que abrir a padaria, que eu era balconista, e eu menti para os meus pais dizendo que eu tinha que ir para lá. Ia ter que abrir a padaria na segunda-feira. Na verdade, eu fui para o baile. Eu fui para o baile. Domingo à noite tinha um baile famoso lá na cidade de Jacareí. Então, superlotava aquilo, embora fosse menor de idade e era proibido, ainda tinha os resquícios muito fortes da ditadura militar naquela época. E eu menti. E em Jacareí tinha o tiro de guerra, ainda tem o tiro de guerra até hoje de Jacareí. O Exército tem uma presença interessante lá na cidade de Jacareí. E eu consegui entrar. E lá pelas tantas, já era quase 1h da manhã, terminado o baile, eu estava muito mal, porque eu bebi muito. Eu bebi muito. E naquele dia acredito que alguém tenha colocado alguma coisa na bebida, porque eu passei muito mal, mas muito mal, fiquei doente. E eu estava saindo do baile, 3 irmãos da igreja, que, terminado o culto, eles foram para casa uns dos outros, próprios da mocidade, de sentar, comer uma pizza hoje, como se fala, fazer o lanche, bater papo. E aquelas 3 moças passando de frente ao clube, eu saio bêbado daquele jeito e dou de encontro com elas. Elas falam assim: aquele ali não é o Eliezer? Ele não fez a profissão de fé hoje? E uma delas foi atrás de mim e perguntou: Eliezer, o que você está fazendo aqui? Olha como você está. O que aconteceu? Você não fez sua pública profissão de fé hoje? Irmãos, aquilo foi o maior desmascaramento que eu já passei na minha vida. Eu fui desmascarado. Hoje, aliás, hoje eu conto essa história, mas passado bastante tempo, eu me lembro e valorizo aquele momento. Ali foi não só o meu desmascaramento, a máscara caiu sim, mas ali foi quando Jesus venceu sobre mim a vergonha do pecado. A vergonha do pecado. Eu estou contando para os irmãos o que eu posso contar que aconteceu naquela noite. Não preciso contar o resto de ruim e de pecaminoso que houve.
A questão é, onde é que estava o meu coração? A questão não é se eu bebi muito, se eu fiz cometi outros atos pecaminosos. A questão é, onde é que estava o meu coração até aquele momento? Qual era a verdade da minha alma, do meu íntimo, naquele momento? A verdade é que eu continuava no pecado. Mas eu pude entender, pela graça de Deus, que eu estava sendo chamado para uma nova vida. Passei por outras lições importantes. Não foi só isso, a minha máscara caída não foi só essa. Tive outras máscaras que caíram também. Porque um jovem adolescente carrega consigo muitas tentações. Da bebida, da droga, do sexo, da mentira, do engano, erros da adolescência. Mas graças a Deus, que naquele momento, ou naqueles momentos, como esse do baile, a minha vida foi confrontada com Jesus Cristo. E Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo ganhou. Eu perdi. Eu precisava morrer com Cristo em vários processos da minha vida, não só do baile, não só da sexualidade, não só das mentiras, não só dos enganos. Eu precisava ser vencido em todas estas áreas pecaminosas da minha vida. Eu creio que eu não seja exceção. Você é muito parecido comigo. Nós somos iguais, nós somos irmãos humanos. Temos alma, coração, mente, temos corpos. E Jesus quer impactar tudo isso e mudar tudo isso na nossa vida. Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja maior sempre? Não. Devemos usufruir da graça e ter paz, alegria e nova vida em Cristo Jesus. Foi para isto que Jesus morreu na cruz. Que Deus nos abençoe, que as verdades do Evangelho de Cristo se façam presentes na nossa vida para nós crescermos em santificação, em santidade a cada dia, crescermos em consagração e passarmos a usufruirmos de uma vida rica, uma vida maravilhosa em Jesus. Eu te convido a se refugiar em Jesus. Vamos orar? Ó Deus bendito, o Senhor que conhece os nossos corações, conhece a nossa vida, eu quero primeiramente agradecer ao Pai pelo que o Senhor fez na minha vida, lá no passado, a começar por esse dia que eu estava mentindo no dia da minha pública profissão de fé. E ali o Senhor me fez uma grande obra em começar a quebrar o meu coração. E outras tantas vezes que o Senhor me quebrantou e me ensinou o que é viver debaixo da graça. E ainda hoje o Senhor me ensina. E como eu preciso da misericórdia do Senhor. Assim, ó Deus, eu quero orar e agradecer pela vida do meu irmão, da minha irmã que aqui se encontram, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor pode ainda fazer hoje, para que todos nós estejamos irmanados e fortalecidos debaixo da graça do Senhor, em consagração de vida, em santidade e pureza, em uma vida de paz, de fato e de verdade, a vida livre que o Senhor nos dá, livres da consciência do engano, do erro, do peso da consciência do sofrimento, carregando as nossas mentiras, os nossos fardos, os nossos falsos prazeres, as nossas falsas alegrias, nos dando a verdadeira paz, a verdadeira alegria, nos dando livramentos e enchendo-nos do Teu amor, da Tua bondade e da Tua graça celestial, fazendo-nos sentir o que são as bênçãos espirituais vindas dos céus e nos dando o privilégio de sermos vencedores com boas obras em Cristo Jesus todos os dias da nossa vida, nos dando a alegria e o prazer de estarmos na Tua presença em ação de graças, em culto, em louvor, em adoração, em servir a Deus como nosso Pai eterno, nosso Criador, em servir o nosso semelhante, o nosso próximo, em partilharmos das nossas lutas espirituais, em perseverarmos juntos,
ó Deus, abençoe esta tua igreja, para que o teu povo seja santo e seja um povo verdadeiramente consagrado ao Senhor, hoje e sempre. Amém.